Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos a mais um episódio do A Bola no Mente, o podcast sobre a NBA à portuguesa. Cá estamos nós, sexta-feira, para fresquinha. Lucas Niven, Lucas, como é que estás? Já estás aí de totatol em punho, não é? Já. Sim, Já sim. estou de tota-telinha em punho. Tu és totatol normal, não é? Não és totatol zero. Claro. Não é só um gajo de zero. Pois, eu não sei se muita gente partilha da minha opinião, mas a Coca-Cola Zero para já tem um sabor muito mais artificial, ao contrário do sabor natural da Coca-Cola. Espera aí que eu agora estou confuso. Espera aí que mas que experimente Coca, não é? E sem o cola, é isso? Só me lembrei do ridículo desta afirmação à medida que eu estava a dizer, mas tem um sabor menos puro. Sabe mais a Pepsi, é um problema que ela tem, a Coca-Cola Zero. E depois, apesar do zero, para mim tem um sabor mais doce, mais enjoativo que a Coca-Cola normal. Eu acho que isto não é um exclusivo meu, não é? Parece que foi pejada de adoçante. É o que eu sinto. Eu por acaso acho o oposto. Eu acho que a Coca-Cola Zero, pronto, sabe, é menos doce, estás a ver? É menos doce. Eu não acho. Mas pronto, está tudo bem. Acho mais enjoativa, menos refrescante. E pronto, interessa pouco. Como é que eu estou? Estou como o Zaza Pachulia no fim do jogo 6, quando naquela série mítica com os Celtics. We're going Game 7, baby. Game 7. Game 7. Tal como previsto, não é? Previmos todos isto. Não previmos todos isto, mas por um lado ainda bem, não é? Ainda bem que acho que esta série merecia 7 jogos. Ontem à noite os Spurs deram uma surra no Standard, acho que é essa a palavra técnica, a expressão técnica é surra. Ganharam por 28, acho eu. Espera aí, estou aqui só para ver se não me engano. 27, ganharam por 27. A vantagem máxima chegou a ser de 28. 118-91. Grande tarefa dos Spurs. Engraçado porque o jogo, no fim da primeira parte, não parecia intuir isto, não é? Ou seja, estávamos a falar até disto antes de começar a gravar, que é mesmo engraçado como as estatísticas são muito enganadoras, principalmente nestes jogos de blowout, que é, nós vamos olhar para os lançamentos do Standard e dos Spurs, e o Standard, por exemplo, lançaram 10 em 40 de triplo, e os Spurs lançaram 15 em 41. Ok, marcaram mais 5 triplos, mas não parece que há uma grande diferença. A questão é que no primeiro período, a questão é que no primeiro período, os Standard lançaram 1 em 6 3 pontos, e os Spurs lançaram 8 em 14. Pá, que é uma coisa que é incomum, não é? Que é incomum. Aliás, até acho que apareceu uma estatística em como não tinha acontecido tantas vezes, tipo, marcar-se este número de triplos, ou os Spurs terem marcado este triplo especificamente. Não sei se esse primeiro período, ou se essa primeira parte lançou um bocadinho um mote para o jogo, porque os Spurs ganharam uma vantagem e os Standard, que nunca estiveram em vantagem no jogo, acabaram por andar sempre a correr atrás, até ao terceiro período, e depois já falamos desse, em que levaram uma run ao OKC. Os Standard levaram uma run ao OKC. É verdade. Sim, em relação à primeira parte, e obviamente, especialmente em jogos que são algo desequilibrados, a box score vai sempre para mentir, tanto no plus-minus como nas estatísticas finais, porque neste jogo tivemos, para ser generoso, 13 minutos de garbage time ali, quando acaba a run dos Spurs, o jogo está 92-65, uma coisa assim. Já agora vamos ter jogo 7, mas esta série ainda só nos deu um jogo clássico, foi o jogo 1. A partir daí, uma das equipas ganhou sempre com maior ou menor facilidade. E neste jogo voltou a acontecer o mesmo dos jogos 3, 4 e 5, que é dos jogos 4 e 5 em particular, que é uma primeira parte em que uma equipa está claramente por cima, chega ao intervalo com aqueles 9, 10, 11 de vantagem e pensamos, isto está a jogo, porque as equipas têm demasiada qualidade e por um lado sabemos que os Standard são os campeões, portanto nunca estão fora, e do outro lado os Spurs têm o Embiid que pode fechar a tampa a qualquer ataque e de repente um parcial de 8-1, 10-2, a coisa está novamente equilibrada, mas a equipa que saiu ao intervalo por cima voltou sempre no terceiro período disposta a fechar a coisa, o que nos impediu de termos finais de jogo equilibrados, o que é a única coisa que está a faltar esta série, mas pronto, vai 7 jogos, que era o que queríamos. Sim, os triplos
quem olhar hoje de manhã acha que foi relativamente equilibrado, mas na primeira parte os Standard lançaram 6 em 18, 33%, os Spurs 11 em 25, 44%. No final do terceiro quarto, depois dessa run, os Spurs tinham tantos lançamentos de 3 como de 2. Tinham 66 lançamentos e mandaram 33 triplos ao ar. Portanto, não sei se foi bem a maneira como estávamos à espera que os Spurs dominassem o jogo, mas foi como acabou por acontecer. O Wembanyama voltou a não estar particularmente perto do sexto, foi uma coisa por qual os Spurs foram altamente criticados no jogo 5, mas não foi preciso, porque toda a gente acabou por meter cestos, toda a gente acabou por contribuir. Mais um grande jogo do Vassell, do Castle, apareceu o Harper, não apareceu o Fox, mas apareceu o Harper, os dois jogadores incógnita porque estão a jogar, mas claramente não estão a 100%, apesar de não aparecer no injury report, pelo menos não estão a jogar o seu melhor. Mas ontem bastou um deles para a coisa inclinar. Apareceu também o Jalen Williams, mas esse... Jalen Williams, que só jogou 10 minutos, a saída até do banco. O Jared McCann voltou a ser titular e pronto, jogou 10 minutos e por aí se ficou, porque lá está, como estávamos a falar no terceiro período, menos 18 nos 10 minutos dele. No terceiro período os Spurs fazem um parcial de 22-0, acho que foi assim. 20-0. Os Standard estão 8 minutos sem marcar um sexto. E por acaso, lá está, os Standard estão 8 minutos sem marcar um sexto, fazem um parcial de 20-0. Os Spurs, e tu pensas assim, mas como é que foram os lançamentos nesse período? Thunder 6 em 28, Spurs 8 em 20. Marcaram mais 2 sets. O problema é que talvez pela primeira vez na série, vamos arriscar, houve um período extremamente desequilibrado no que diz respeito a lances livres, porque nesse terceiro período, os Thunder lançam 15 lances, os Spurs lançam 15 lances livres e os Thunder lançam só 1. Não sei se foi só boa defesa do lado dos Spurs e os Thunder a defenderem mal e a fazerem faltas, mas de facto isso acabou por ser uma parte importante de cavar esta diferença. É verdade que depois de um jogo 5, se calhar podemos falar disto, né? Aproveitar para fazer já esta ponte, que é, nós gravávamos na segunda, não foi? Ou na terça? Foi segunda. Quando? Foi segunda. Falámos aqui um bocadinho de arbitragem e estavas um bocadinho aborrecido. Continuas aborrecido ou não? Porque o jogo 5, eu sinto que havia muitas pessoas revoltadas na internet. Sim, pronto. O jogo 5... O jogo 5 os Standard foram melhores, independentemente do que se passa, e foram vencedores justos. Isto está melhor de 7 no final, temos sempre vencedores justos. E novamente o ponto não é dizer que os árbitros estão intencionalmente a favorecer o Standard, mas há sequências de erros cometidos, e o jogo 5 em particular teve uma sequência em que no terceiro período os Standard tiveram a ganhar por 20 e de repente o jogo está por 12 e depois está por 10, e depois na sequência do minuto, novamente, há uma reposição de bola que eles enganam se era para o Standard, era para os Spurs e eles marcaram para o Standard. O Mitch Johnson tenta fazer o challenge e faz o sinal de challenge, eles não lhe dão, dá a jogada de 2 pontos para o SGA, mais uma técnica no Mitch Johnson, e de repente um jogo que devia estar por 10 com posse de bola para os Spurs e com um jogo de 13, e esse foi o lance mais descomunalmente... Sim, esse lance é super caricato porque não só está o Mitch Johnson a pedir challenge à frente do árbitro, como está o banco inteiro a pedir challenge à frente do árbitro. Pá, os gajos disseram que não viram. Pá, que é uma coisa... Pá, atenção, eu até acredito que possa não ter visto, mas ninguém viu. E depois ainda por cima ainda marca uma técnica ao gajo. Pá, é estranho. E muita gente que diz que não se passa nada com arbitragem e não sei o quê, tenta dizer que o Shea não vai assim tantas vezes à linha, houve estrelas que foram muito mais vezes e com muito mais frequência. O Standard enquanto equipa não vão assim tantas vezes quanto isso, mas isto não é sobre a quantidade de vezes que eles vão, é sobre o intuito e a maneira como entram no jogo e como tentam tirar o máximo partido da maneira como erros de arbitragem, né? Da maneira como os árbitros apitam o jogo hoje em dia. Isso é frustrante, porque isto tudo parte de um sítio em que os Standard são uma all-time team. Estatisticamente estão ao nível dos Bulls dos anos 90, dos Warriors de 2015, 2019. O perfil estatístico da equipa é completamente absurdo e, portanto, eu gostava de me lembrar deles como uma equipa que joga
para ganhar com alguma pureza, entre aspas, no basquete. Isto se calhar é estúpido, mas não tem a ver com números de lances livres. E no jogo 4, que os Spurs empataram 2 igual, os Spurs já tiveram muito mais lances livres. Também sou o primeiro a dizer que ontem não gostei de ver as duas passas que o Carter Bryant enfiou no SGA, não gostei de ver aquilo que o Plumlee fez nas costas do Jared McCain no final do jogo 5, e isso, não há lugar para isso no basquetebol. Eu gostava que a primeira vez em não sei quanto tempo que duas equipas de 60 vitórias estão a jogar uma contra a outra, que tivéssemos todos a falar mais de basquete do que outra coisa, e que a arbitragem não seja um tema no jogo 7, porque falta-nos um jogo clássico para fechar isto, ao menos. Sim, espero que sim. Já agora, não sei qual é que é a tua perspectiva para o jogo 7, mas não sei se a simplicidade aqui não nos ajuda a analisar, porque basicamente o que tem acontecido é, se o Embi joga bem, os Spurs ganham. não há aqui. Eu gostava de trazer aqui uma análise um bocadinho mais densa, mas eu não sei se essa análise existe. Porque... Não existe muito, porque podemos falar de ajustamentos e de matchups e de rotações e não sei o quê, mas a verdade é que nesta série, quando o Embi marca mais pontos que o SGA, os Spurs ganharam 3 vezes. Quando o Shea marca mais pontos que o Embi, os Thunder ganharam 3 vezes. Portanto, isto é uma análise, se calhar, tão profunda quanto necessária neste jogo. O Embi, porque foi agressivo da linha de 3 pontos, trocou as voltas completamente ao grande jogo que o Hartenstein feito no jogo 5. O Hartenstein foi completamente dominado. Ele, no primeiro período, no jogo 5, eu acho que o Embi lançou 5 em 13, com o Hartenstein como opositor direto. Neste jogo começou 4 em 4, o Hartenstein faz menos 25 em 16 minutos, portanto foi uma tarefa descomunal. E o Shea, que é um jogador que tem 140 e tal jogos seguidos com pelo menos 20 pontos na fase regular, já marcou menos de 20 pontos 2 vezes nesta série. É um jogador que esta temporada marcou 60% dos lançamentos de 2, 60, base, marcou 60% de todos os lançamentos de 2, e nesta série está a lançar já lançou 2 vezes abaixo de 40% de 2 pontos, e está a lançar a menos de 40% no geral da série. Portanto, ele... Posso só acrescentar mais uma coisa que fui ver? Sabes quanto é que está o jogo, quanto é que está a série quando o Shea está em campo? Sei que... O plus-minus do Shea na série. Peraí, eu pus isso no Twitter, não me lembro do número, mas ontem foram menos 18 outra vez, não foi? Ou seja, o Shea ontem faz menos 28. Menos 28, exato. Menos 28, e na série está menos 28. Ou seja, até ontem os jogos do Shea, com o Shea em campo estava 0-0, ou seja, não havia vantagem para o Standard. O Embi, não sei se sabes quanto é que está na série. Quanto é que está na série? Os jogos com ele em campo estão tipo mais 55, com ele fora de campo estão tipo menos 37. Mais 55. Há um diferencial de 92 pontos com ele em campo, fora de campo. Yeah. Sim, o Shea... Não estou a dizer que estas cenas são... As estatísticas sozinhas não valem nada. Tipo, ontem os desculpa lá, só para não me esquecer disto. Mas e se tirares garbage time é isso, os números do Shea ainda são piores. Ou melhor, os números sem Shea ainda são melhores. Só para não me esquecer disto, que é... Ontem o Embi faz 28 pontos. 22 só na primeira parte. Sim, portanto, mesmo naquela run de 20-0, ele marcou 4 pontos. Ou seja... Não, a run começa 10 ou 12-0 com ele no banco. Foi o melhor jogo de cornet, pelo menos de plus-minus, e lá está, quem abre a estatística hoje não se dá conta, mas o Embi tinha 22 pontos ao intervalo. Aliás, ele no jogo 5 fez 20 pontos em 15 lançamentos, ele ao intervalo deste tinha 22 pontos e 16 lançamentos. Basicamente este jogo... Já tinha ultrapassado os totais os totais do jogo 5, ao intervalo. Este jogo foi o Embi a colocar os Spurs em vantagem na primeira parte, tipo, basicamente, e depois no terceiro período há aquela run que arrasa completamente com o Standard e os Spurs ganham o jogo, tipo, que sem o Embi durante uma parte significativa do tempo. E quem abrir hoje a box score vai ver no terceiro período 32-13, se não me engano, portanto mais 19 para os Spurs, mas entre faltarem 10 minutos para acabar o período e faltar 1 minuto, nesses 9 minutos o jogo passou de 65-60 para 92-65, foram 27-5, incluindo os tais 20-0. Sobre o Shea, eu não te chamei-lhe o Embi dos bases.
um bocadinho a morder o facto de cair tantas vezes. Ontem ele empatou com o Embiid no seu jogo 6 no seu jogo 7 contra os Celtics, o pior plus-minus no MVP. Num jogo close-out, teve menos 28, empatou do Embiid, isso é só uma coincidência, mas começamos a ter uma amostra de 3 anos, e é inegável, em que o seu perfil estatístico baixa drasticamente dos playoffs para a fase regular. Nós não pensamos no Shea habitualmente como alguém que piora nos playoffs, mas piora. Não é um playoff improver, né? Como a malta, o que a malta riser, chama. o O tal playoff playoff. riser, desculpa. Sim. Que são aqueles jogadores que parece que dão um salto quando chega aos playoffs. E este ano em particular, ser o AJ Mitchell e o Jalen Williams, é óbvio que a sobrecarga de criação está completamente em cima dele, fora ele, basicamente agora ou a Jared McCann fica muito difícil, mas um jogador com um perfil tão dominante nas últimas duas fases regular, eu acho que talvez se esperasse um bocadinho mais, e ele passou o jogo completamente chateado com a sua performance e a demonstrar alguma impotência para mudar o rumo dos acontecimentos. Achas que está um bocado amassado ou não? De fisicamente? Cair dói, sim, está sempre no chão. Não sei, está sempre no chão. Supostamente ele cai para não se amassar, é o que dizem, para não arriscar lesões. Não sei que são 2 desportos diferentes da fase regular para os playoffs, e neste momento não estou a ver a melhorar o seu jogo nos playoffs. O que é que achas que vai acontecer sábado à noite? O jogo... Estamos aqui a falar, até vai marcar 47 pontos no sábado à noite. Perfeitamente possível. O que é que nós sabemos sobre os jogos 7? Normalmente são jogos com menos pontos do que a média dos playoffs e das séries onde estão. Isso eu diria que favorece os Spurs, porque quanto mais o jogo ficar virado para a defesa, mais vai favorecer a equipa que tem o melhor defesa de todos os tempos. Não sei se lhe posso chamar assim, mas eu não vi outro igual desde que vejo. Não vimos o Bill Russell, né? Mas desde que vejo. Sim, mas o Bill Russell era do tamanho do Thaddeus Young, estás a ver? Ele era um fenómeno, mas estava já contra padeiros que fumavam ao intervalo e tinham barriga. E eram 8 equipas na NBA, um lugar assim, a estar a devida distância. Sabemos também que depois de anos a fio em que basicamente quem tinha o jogo 7 em casa ganhava, tinha uma taxa de vitórias tipo de 80 e tal %, desde a bolha, eu acho que todos os jogos 7 que houve foram mais as equipas que ganharam mais as equipas que jogavam fora do que as este ano, e já tivemos exemplos este ano já, de equipas que ganharam o jogo 7 fora. Não sei, os Cavs ganharam em casa um jogo 7, ganharam os Cavs aos Pistons, ganharam o jogo 7 em casa de Detroit, mas de resto, não sei, no basquete nunca sabemos, não é? É por isso que na Euroliga o primeiro seed só este ano é que conseguiu ganhar, porque são jogos de mata-mata, é por isso que as séries são, é por isso que na NCAA, no March Madness, acontece sempre o imprevisto, e é por isso que na NBA decidimos as coisas à melhor de 7, é porque se for à melhor de um, ninguém consegue adivinhar o que é que vai acontecer. Ontem estava a falar com uma pessoa... Agora, sei que, desculpa interromper-te, sei que uma coisa que já não vai acontecer nesta série, que é alguém ganhar 3 jogos seguidos. Aliás, só por uma vez alguém ganhou 2 jogos seguidos. Foram os standard, o jogo 2 e 3. De resto foram sempre alternando. Estava a falar com uma pessoa que não acompanha muito basquete e estava-lhe a explicar que os Knicks tinham ido à final e que nesta altura havia 2 hipóteses, né? Ou os Spurs iam à final e, portanto, terias o normal, não é? Que é tipo, quem gosta dos Knicks e quem é dos Knicks, quem é a malta de Nova Iorque, ou adeptos espalhados pelo mundo, está por eles, e o resto do mundo está, que é o normal, né? Que é o normal nisto, né? Porque os Knicks não são propriamente uma equipa amada sem ser porque é de Nova Iorque, né? Tem aquela cena, são um bocado convencidos e tal, ainda por cima nunca ganharam nada nos últimos 50 anos, não sei porque é este barulho todo à volta dos Knicks, é uma conversa que existe, né? Se os Thunder ganharem, vai ser engraçado observar os Knicks nunca terem tantos adeptos na vida, porque vai ser curioso perceber que provavelmente, sem ser os adeptos do Thunder, vai haver muita gente a torcer pelos New York Knicks. Não só, até pode ser, no meu caso, nem tem tanto a ver com
com a cena dos árbitros, não sei o quê, é só porque eu gosto da ideia de não termos campeões seguidos, gosto dessa ideia, e acho fixe os Knicks não ganharem há 50 anos, terem aqui a possibilidade de ganhar, como o ano passado, apesar de achar que o Standard foram justos campeões, os Pacers nunca tinham sido também campeões e achava que era fixe também se eles ganhassem. Portanto, há um lado de underdog que eu curto na cena, né? Mas estava a pensar nisto, que é como assim mais de metade da população basquetebolística vai torcer pelos Knicks, tipo, é uma coisa que não, acho que ninguém estava à espera. Bastante mais de metade, eu diria. E aliás, não sei se estamos preparados para a subida dela monumental que o Madison Square Garden vai dar a algumas decisões e algumas quedas do Standard no jogo 3. Aliás, Spike Lee pode entrar em campo e empurrar um árbitro, pode acontecer. Isto só está comparável à subida dela que um certo espectador pode levar no jogo 3 no Madison Square Garden, no primeiro jogo das finais dos Knicks, em não sei quanto tempo, porque parece que Donald Trump faz tensões de aparecer. E eu não sei se ele está pronto, porque isto não é o UFC, onde ele entra num ringue e é aplaudido. Acho que ele vai. Ele diz que vai. Mas ele ali não tem onde se esconder. O mayor de Nova Iorque é um gajo que para eles é comunista. Eu não sei bem se... Quer dizer, não tenho a certeza que os gajos que compraram bilhetes para ver os jogos dos Knicks tenham todos votados no Mamdani, estás a ver? Tenho alguma dúvida com bilhetes a 4 paus. Acho que há uma certa correlação entre os eleitores do Mamdani e quanto mais vais subindo na arena, estás a ver? Não sei se ali no primeiro nível... Eu também não sei se no primeiro nível há muita gente com residência fiscal em Nova Iorque. Mas pronto, acho que vai ser engraçado olhar para isso, mas nesta altura não queres fazer previsões, não é? Vamos ser como João Pinto, previsões só no fim do jogo. Prognósticos só no fim do jogo. Estamos com 7 campeões diferentes, podemos ir a caminho do 8º se os Standard não ganharem. Aliás, se os Standard ganharem, poderem ser os primeiros bicampeões desde os Warriors. São a primeira equipa a repetir uma final desde os Warriors, portanto a paridade tem mesmo imparado. E acima de tudo o que está claro de ver é que estes Standard Spurs são mesmo os Lakers Spurs do início dos anos 2000, porque nós achávamos que os Standard iam começar aqui um período de 3, 4 anos em que iam ser ultra favoritos e tiveram que sobreviver 2 vezes a jogos 7 do ano passado. Estavam a perder no intervalo do jogo 7 até ter acontecido aquela lesão absolutamente horrível ao Haliburton. E este ano já estão a ter que enfrentar o jogo 7, portanto isto não vai haver mesmo borlas e estas duas equipas não vão a parte nenhuma. Por outro lado, desde que o LeBron se foi embora da Conferência Este, já tipo 7 equipas em 15 foram à final da NBA naquele lado, vamos tipo no 7º finalista diferente da Conferência. Previsões para o jogo 7, não tenho previsões para te dar. Vou-te fazer uma previsão. O Caruso vai ser titular. Ok. Acho que vão tirar o Caruso é o MVP do Oeste se o Standard ganharem, dependendo do que fizeram. Não é impossível. Jogo. Acho que ele e o Shaiton, está que alguém perguntou isso no Twitter, eu disse, não vai dar. Foi seguir ao jogo 5, portanto, o Standard a ganharem a assumirem o 3-2 e o Caruso, o SGA fez um grande jogo. É sempre difícil, porque o Caruso é um role player, o Caruso no lugar do SGA, a coisa vai correr muito mal para o Standard, obviamente, mas tem sido o maior valor acrescentado do Standard face ao esperado tem sido o Caruso. Isso é óbvio. Não sei se vai dar para lhe dar um MVP à Iguodala, mas não é improvável. Se eles ganham um jogo 7 numa batalha defensiva em que o Shea volta a fazer menos de 20 pontos e o Caruso tem aqueles impactos estúpidos de 6 estilos como teve no jogo 5 e mete 5 triplos e de repente foram mais 25 com ele em campo, não está nada impossível o Caruso ganhar um MVP de conferência, mas não é série para o Dort. E pela maneira como começou este jogo 6, em que os Spurs saíram completamente a abrir e do perímetro. Os Spurs têm saído a abrir em muitos jogos, né? Houve aquele jogo que fizeram 15-0, há um jogo que fazem 23-8, até tem, ou seja, entram até bastante ligados, o que até pode ser estranho para uma equipa tão... Que se calhar não é, mas é sempre impressionante perceber que o Embiid tem 22 anos e o Dylan Harper tem 20 e ontem fazem tipo 34 pontos dos 50. E o Castle 21. É impressionante. Mas eu acho que também é justo dizer que se calhar com o Jalen Williams e com o AJ Mitchell a jogar, mesmo que o Fox e o Harper não estivessem condicionados, não sei se... Ou seja, não sei se os Standard não acabariam por ganhar a série.
Já não teriam ganho a série. Já não teriam ganho a série. Eu acho que sim. É perfeitamente, é provável até que dos 3 jogos que perderam tivessem pelo menos ganho um. O Jalen Williams há um ano era unanimemente visto como um dos 15 melhores jogadores da NBA. Aliás, foi ao NBA. É um tipo que meteu 40 pontos no jogo de finais. É um dos melhores jogadores two-way do campeonato inteiro. É um tipo com tamanho que está a fazer falta ao standard. Tipo, não... Estás que ir a ter ao Kenrich Williams, estás a ver? E o AJ Mitchell estava-se a comportar como um jogador top 40, top 50 do campeonato nestes playoffs, na série com os Suns e com os Lakers. Por isso, eu acho que os Thunder iam ter a vida bastante facilitada se tivessem os dois, é óbvio. Sim, é para compensar aquela ideia do se o Haliburton não se tivesse aleijado no jogo 7, se calhar o Standard não era o campeão. É para compensar, win some, lose some, né? como dizem os americanos. Está-se bem, olha, bora avançar e temos de falar de mais. Primeiro jogo 7 entre 2 top 3 de MVP numa final de conferência. Olha, fixe. Acho que queres arriscar nos últimos? Desde 82. Foi na Conferência 82? Este. Na Conferência Este? Aconteceu? 82? Jogo 7, final de Conferência Este, 1982. 82, Dr. J, para aí, não? Com MVP, Conferência Este. Não é o Moses, não. Bernard King, não. Larry Bird, sim, porra, estava a pensar Celtics, tens razão. Dr. J. Larry Bird, está certo. Olha, vou avançar, temos de ir às odds que não mentem, porque este podcast tem o apoio da Betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Hoje não estás preparado, puto, tenho odds para ti, sabes do quê? Do quê? Roland Garros. Ui! Está a acontecer. Ontem tivemos Jannik Sinner, não é? A ser eliminado, o número 1 do mundo, não é? A ser eliminado maior upset da história do ténis. A ser eliminado em termos de apostas ao vivo, foi a odd mais alta que já bateu no ténis. Houve um rapaz na Betfair que meteu 31 euros em ser um dolo quando estava 1 para 1000, ganhou 31 mil euros. Por outro lado, a Betfair foram investidos na Betfair 750 mil euros a 1,02 para o Sinner, quando ele estava a ganhar 2-0. E o pessoal herdeu com esses 700 mil euros. Bom, é o que dá a Betfair. Pronto, se tivesse apostado na Betano, se calhar não tinha. O Sinner tinha ganho. O Sinner tinha ganho, de certeza. Mas isto para dizer que o Sinner fora, nesta altura, o favorito é o Zverev, 2,85. Seguido de quem? Ainda lá é da puta. Djokovic. 5,50. Está-se a preparar, está-se a cozinhar. Está-se a cozinhar mais um título para o nosso puto. E agora a seguir veio rodar? Não, veio o Ruud? Não, Casper Ruud. 6,50, rodar 10. O Francisco Cerundolo, que é o outro Cerundolo, não foi aquele que eles são irmãos, sim. Ganhou 12. O Aliassim 12. O Alex... não sei se isso Francisco há bocado, mas foi o outro, exatamente. Não, disseste o outro, disseste bem. Aliassim 12, Alex de Minaur, é assim, não sei, 20. Koboli 22, Rublev 25, Tabil 25, João Fonseca, né, que é aquele prodígio brasileiro, não é? Joga com o Djokovic hoje? 30. Lá mais para baixo até temos o nosso puto Nuno. Está lá, Nuno Borges, com uma odd de 100. Quem quiser. Está a uma ida a uma terceira ronda do Major de igualar o recorde de João Sousa com 7 idas. Ele foi a 5 das últimas 7 ou 5 das últimas 8. Está em altas, Nuno Borges. Está em altas. Já sabem, se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros desportos, podem fazê-lo em betano.pt. Escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Olha uma coisa, se calhar aproveitamos agora, tem a ver com o nosso patrocinador. Não tivemos introito, não falámos de gastronomia, não falámos da nossa semana, fomos direto para o jogo 6. Como é que é? É verdade, porque como existe a probabilidade de fazermos um episódio em direto no domingo, ainda não queremos... Queria guardar o nosso get together para falarmos os três, porque tu e o Ricardo tivemos juntos no aniversário da Betano. É verdade, é justo. Foi mais por isso. Fomos jantar os três e tudo. E ele não está cá para se defender, não é? Porque
Fica ao teaser. Ele não atacava a se defender e é um bocado má onda. Mas pronto, domingo é possível que possa haver um episódio em direto. Domingo à noite. Em direto. No YouTube. Grandes promessas de João Diniz. Pode acontecer. Não estou ainda a confirmar. Pá, depois confirmamos no Twitter. Porque eu estou de férias e tenho de garantir que tenho condições técnicas e tecnológicas para temos de confirmar se as nossas mulheres querem que haja episódio. É isso que me estás a dizer? Sim, vou perguntar se a minha mulher, a minha namorada quer que haja episódio ao vivo. Aqui ainda por cima vou estar em Espanha, que é mais 1 hora, né? Ou seja, bom. Aí está. Mas vou confirmar com ela. Mas se fizermos, prometo que estarei em grande forma. Porque vou fazer uma coisa nesse domingo à tarde que me vai deixar em condições ótimas para a prática da modalidade, que é da gravação de podcasts. Já sabem, se quiserem apostar nisto, são quaisquer os esportes, podem fazer lá em batendo.pt. Escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas esportivas, era isso que eu estava a dizer. Vamos às perguntas da bancada. Pá, muita gente a falar dos jogos do início da semana, não é? Hugo Marinho, desculpem ser repetitivo no tema da arbitragem, mas não pode ser aceitável termos estas atuações do Tony Brothers e companhia numa série deste calibre. Não dá vontade de falar de mais nada. João Rodrigues, no fim do jogo 3, apenas o Shea tinha mais de 100 minutos em OKC, enquanto nos Spurs já haviam 4 jogadores com mais de 100 minutos. Acreditam que as pernas podem pesar nos Spurs nesta série? Acho que isso pode ser um tema. O Epi falou disso ontem. Falou que se estava amassado, se não estava amassado. Ele diz que dá aquelas respostas já podemos dizer que são um bocadinho respostas ao Wemby, que vem sempre dos grandes livros de filosofia, parece. E ele diz que... Nós vamos fartar disso, puto. Eu estou a prever. Vamos. Estou a prever. Nós agora estamos a achar graça. Nós vamos fartar disto. Aliás, é tão simples quanto se eles forem campeões, é garantido que vamos torcer por outra equipa para o ano, porque eu quero que a streak de campeões diferentes continue, a não ser que sejam os Lakers a ganhar outra vez. Sim. Portanto, se houver a possibilidade de haver um campeão diferente, eu vou torcer por um campeão diferente. Ele disse que, pronto, a perspectiva de ir a uma final compensava qualquer dor e não sei o quê, e por acaso saiu um estudo ontem do Tom Haberstroh a falar do descanso que os Knicks estão a ter e da potencial vantagem que isso representa para os Knicks na final, e a verdade é que nos últimos 26 anos, penso eu, está 13-13 as finais entre a equipa que teve mais vantagem de descanso e a equipa que teve menos vantagem. Portanto, eu acho que neste momento há uma desvantagem, que é jogar sempre dia sim, dia não, e vai haver agora uma pausa de 3 dias para a final, depois do jogo 7, jogar sempre dia sim, dia não. A recuperação, o tempo de recuperação é menor, portanto aumenta o risco de lesões, e já vimos o Dylan Harper para falhar jogos, o Jalen Williams magoou-se na coxa, não vai conseguir jogar, o AJ Mitchell igual, portanto há esse fator, mas os que estão lá dentro estão à adrenalina pura, não é por jogarem 32 minutos em vez de 36, ou por jogar, porque o Shea está a jogar, porque os roleplayers dos Standard estão a jogar 25 minutos por jogo e os dos Spurs estão a jogar 32, não são esses 7 minutos por jogo que faz a diferença nesta altura do campeonato. É mais arriscado em termos de lesões e de recuperação, isso sim. Yeah. Diz assim o Francisco Ferreira: olá aos três. Como assim? Estão focados nas finais? Que nem falaram, viram o combate de MMA entre Lance Stephenson e Michael Beasley. Eu por acaso vi imagens no Twitter. O Lance Stephenson. Eu pelo que percebi, vi o combate todo, que aquilo durou 10 segundos ou 15 segundos, não foi? O Lance Stephenson a lutar contra o Michael Beasley. Lance Stephenson que subjugou o Michael Beasley, né? Portanto, cuidado. Michael Beasley está com um ar tão saudável como Delonte West. Sim. Mas pronto, pessoal, tem que ganhar a vida, como Terry Rozier, que foi apanhado pelos vistos, apesar de ser um tipo que recebe 20 milhões de dólares na NBA, foi apanhado num suborno de 100 mil euros. Há novas acusações e parece que finalmente vamos ter alguma conclusão na vida de Terry Rozier. Vamos ver. Porra. O Francisco sugere, pode haver um Lu Dort contra Dylan Brooks, um Scott Foster contra Chris Paul. Essa seria bonita. A verdadeira pergunta vem agora, desculpa. Não estará a faltar uma reunião entre a Comissão de Árbitros ou a entidade reguladora da arbitragem sobre os OKC? Já é mais do que tópico e os erros de arbitragem continuam. Continuam a usar o apito para ganhar vantagem e não para impedir de ficarem em desvantagem quando não se cumprem as regras, como devia ser. Obrigado e um abraço. Acho que essas polémicas sempre
sobre arbitragem, não é? Tipo, não é uma coisa nova, volta e meia aparece isso. A ser que neste caso os Standard usam e abusam destas nuances de onde podem tirar vantagens. Sim, não é uma coisa nova. E todos os anos essa entidade reguladora para a arbitragem chama-se Comitê de Competição, o Competition Committee, reúne-se, em que se reúnem árbitros, os donos das equipas, a NBA, para perceber como é que podem melhorar o jogo e fazer uma avaliação de como é que correu a temporada e perceber no campo, desportivamente, o que é que se pode melhorar ou piorar enquanto são introduzidas regras como a take foul, por exemplo, e outras coisas. E eu acho que este ano caminhamos para um sítio, muita gente me diz, se os Standard fossem os Wizards, isto não era um problema. Claro que não. O problema é quando estamos a ver no maior palco e eu tenho amigos à minha volta que quem acompanha a NBA pelo que lhes calha no TikTok e abre só cabeçalhos e não sei o quê e vê highlights. Eu tenho amigos, os meus amigos só me dizem duas coisas sobre esta série. Caraças, quem é que era o Embiid, que não sabiam ainda ou tinham visto poucas vezes e este gajo joga bué, e estes standards jogam mesmo com os árbitros. E é grave essa, mesmo Quando que não seja verdade. Quando essa é a narrativa, sim. Independente da proporção de verdade que isto é, a narrativa, porque eu preocupo-me com a NBA acima de tudo. E nós vemos o tempo do Harden e do Trae Young, quando eles sacavam aquelas faltas, ter o defensor nas costas e iam 30 vezes à linha de lance livre, a NBA fez alguma coisa em relação a isso. E o problema vai ser se a maneira como os standards jogam se torna uma epidemia para as outras 20 e tal equipas, porque se toda a gente vê que há aqui uma vantagem, as pessoas vão adotar isto. E estamos a ver já adotar naquelas drives o atacante a usar o braço que não está a driblar a bola para afastar o defesa, que é uma coisa que o Shea faz com muita proeficiência, para além de ele ser um dos melhores jogadores do campeonato a desacelerar, ele ajuda com o braço e o defesa fica completamente fora de combate. Portanto, se toda a gente começa a usar isto, é mais uma desvantagem para a defesa, e depois ou se marcam sumas, não se marcam outras. Portanto, acho que se tem que legislar aquele braço, o braço não está a driblar a bola no contacto com o defesa. Acho que isso tem que ser legislado, e depois tem que se olhar a sério para as tentativas de iludir o árbitro. Não lhe vou chamar flop diretamente, mas o exagerar no contacto é flop. Podemos chamar flop as coisas como elas são. A questão das pernas nos lançamentos, há 3 anos. Eu lembro-me de, durante 3 ou 4 meses, a NBA marcar 1000 faltas ofensivas em lançamentos, porque de repente não íamos admitir que um lançador não estivesse na sua posição natural. E agora parece que toda a gente se esqueceu disso. Os jogadores, e o Standard em particular, são muito prós nisto. Quando lançam, estão só a pensar em procurar o contacto em vez de marcar o cesto. E isto tem que ser novamente revisto. Por isso, não é para o Standard em particular, é para o resto da liga não começar a jogar assim, porque senão vamos ter um produto de que ninguém gosta. Diz assim o Manuel: boa tarde, rapaziada. No caso de Spurs contra Knicks, vamos assistir a um atropelo tão grande que ninguém se vai lembrar dos grandes playoffs que o Cat fez. Se o Embiid já marca 40 pontos quando é bem defendido, imaginem o que fará contra o super passador que é o Cat. Por acaso eu falei disto com o Pedro Silva no último episódio. Eu não sei se o Cat é quem vai estar a marcar o Embiid. Não vai, tenho dúvidas. Isto cheira mais a OG do que outra coisa. Agora ainda por cima com... Se queres falar já disso? Tivemos uma má notícia porque o Mitchell Robinson partiu um dedo. E pá, não vai jogar mais, provavelmente. Não sei. Qual é o dedo? Foi o dedo mindinho? Foi o mindinho, acho eu. Então, se calhar, ainda pode ser que dê. Sim, e não lhe vai fazer falta no triplo. Era isso que eu ia dizer. Disseste o mesmo que eu ia dizer, meu. Portanto, quando é preciso cirurgia, na média de tempo falhado para este tipo de fratura, o Jeff Stotts do Win Street Clothes, um recurso fantástico no Twitter que tem uma base de dados gigante sobre lesões, e portanto quando acontece uma lesão ele diz sempre os casos similares que aconteceram no passado. Quando é preciso cirurgia, falha-se 34 a 35 dias, mas em princípio a cirurgia é uma coisa que pode ser pelo menos adiada, e quando não há cirurgia o tempo falhado normalmente são 9 dias, portanto eu acho que ele pode jogar com uma tal ou assim, vai estar limitado, mas não é o jogador a quem um dedo faça mais falta. Aliás, já há adeptos dos Knicks a dizer, pá, Mitchell Robinson, tipo, serrem o dedo e que ele joga nas finais, porque vão precisar dele. E o Cat teve momentos altos nos playoffs, está a ser dos melhores jogadores dos playoffs, mas o Anunoby começou a lançar tipo 70%, o Brunson é o Brunson, o Mikal Bridges ressuscitou os Knicks. Aquilo está a funcionar tão bem porque toda a gente está a tocar o instrumento certo na medida certa, não é só o Cat, nem é só o Brunson, nem é só o Anunoby, nem o Mikal Bridges, é o Shamet quando aparece, é o Deuce McBride também. Toda a gente tem aparecido a bom nível. Já tive mais certo desse atropelo, porque os números dos Knicks, apesar da concorrência não ser a mais forte, aquilo que os Knicks fizeram desde que estiveram 2-1 contra a Atlanta não tem precedente, basicamente.
Não tem precedente. Os Knicks perderam 2 jogos por 1 ponto. Já agora, os Spurs no jogo 7, sabes quanto é que os Thunder estão em casa nos últimos 2 playoffs? Pá, não sei. Os 20 em últimos 20 jogos. dois. Então, tipo 20 e tal. Em 20 jogos. Em 20 jogos. Em 20 jogos. 15, 18-2. 17-3. Ok. Perderam 2 jogos no ano passado em lançamentos no último segundo. Um do Aaron Gordon na segunda ronda e um do Haliburton no jogo 1 das finais da NBA. E este ano em double overtime. Portanto, para se ter noção do que é preciso para ganhar este standard em casa deles, exigiu 2 buzzer beaters e um duplo overtime com 40-20 do Embanyama. Portanto, é um bocado essa a dimensão do que os espera. Estávamos nos Knicks. Os Knicks são tão imparáveis. Tão imparáveis. Yeah. Eu gostei daquela estatística do mais 270 ou 250, o que é que foi nos últimos 11 jogos. Diferencial de pontos. Diferencial de pontos, sim. Assustador. Sim, é impossível dissociar da qualidade da competição, porque 2 dos 3, claro. os Cavs foram o 6º melhor ataque do campeonato, mas irreconhecíveis em playoffs, e os Hawks e os Sixers foram o 14º e o 15º melhor ataque do campeonato, portanto eles não foram muito bem testados. Eu estive neste microfone a apregoar a minha descrença numa defesa liderada não liderada, mas com Brunson como base e Cat no interior, portanto acho que não considero que eles sejam favoritos quando na final, seja qual for o adversário, mas que estão a jogar bem, então já não vou dizer 4-0, isso não vou. Sim. O Manuel deixou ainda uma pergunta a João Diniz, que é: faz aí o teu top 5 vilões do momento. Draymond Green, Kevin Durant, Dylan Brooks, Giannis, Stopira. Stopira é muito cedo ainda, pá, é muito cedo para mim. É muito cedo para mim. Ontem soubemos que vamos ter uma equipa a representar Portugal na Liga Europa que vai jogar a segunda divisão. Portanto, não, eu acho que os vilões neste momento... Parabéns a todos os envolvidos por terem conseguido que o Torriense disputasse os seus 3 jogos mais importantes dos últimos 50 anos no espaço de 9 dias. Epá, por acaso não falei disso, ou falei disso tipo de forma a criticar ainda mais a prestação do Sporting, mas pá, acho que isso não faz sentido nenhum, né? Sentido nenhum. Pá, não é como se houvesse jogadores do... que se calhar até há, e eu não sei, mas jogadores do Casa Pia Torriense envolvidos em preparação para o Mundial e não sei o quê, não é como se isso tivesse... O Stopira vai ao Mundial por pois é. É o único, acho. Mas mais uns dias, não se podia esperar mais uns dias, não sei. Ou começar mais cedo o campeonato, é uma coisa que tem que ser prevista. Parece que estamos a ver uma... E depois há a questão dos campeonatos da Liga de Clubes e a taça da Federação, portanto não sabemos a comunicação que existe em termos de calendarização. Mas o Torriense jogou a ida para a Primeira Liga e a final da taça dia 20, 24 e 28, que é completamente absurdo. Mas eu parece que estou a ver os gajos a fazer o calendário e dizer assim: olha lá, isto se calhar, se por acaso vai à final uma equipa que tem que lutar pelo playoff, promoção ou despromoção, porque isto podia ter acontecido uma equipa da primeira divisão, não é? O Casa Pia podia ter estado na final da taça, ou o antepenúltimo podia ter estado. Não há de ser nada, não há de acontecer. Nós até pusemos a meia final da taça a 2 mãos para serem sempre os grandes a lá chegar, meu. Não há de acontecer nada. Top 5 de vilões, honestamente, nesta altura eu tinha de ser tipo só gajo do Standard. Tipo, nesta altura tinha de ser. Eu acho que tinha de ser isso. Acho que não para mim, mas ia acontecer. Mas vou pensar nisto com carinho. Diz-se o Gonçalo Cunha: boas malta, estando agora confirmado o novo mapa da lotaria do draft para os próximos anos, não acham que podemos estar a caminhar para o fim do draft na NBA se a proposta falhar? Porque no fundo desvirtua a principal função do draft nos desportos americanos, equilibrar a liga favorecendo as piores equipas. Porquê é que se fala tanto de tanking na NBA, mas na NFL, NHL ou MLB a situação está controlada? Abraço aos 3. Foi aprovado ontem à noite, foram aprovadas ontem à noite em Portugal, não é? Mas ontem soubemos que tinham sido aprovadas novas regras para a lotaria do draft da NBA, regras bastante revolucionárias até, que vão estar em vigor provisoriamente até à época
2029, 2030 ou 2028, 2029. 28, Ou 29 seja, para os próximos não é 3 uma drafts. coisa, não é uma coisa que tenha de ser permanente, mas queres resumir em traços gerais o que é que isto pode implicar? É uma boa ideia do Gonçalo, que é, acho que se está, portanto, para quem não sabe, as odds foram significativamente equilibradas, portanto as equipas mais fracas já não têm grande vantagem em tancar, porque não vão ser favoritas a ficar com a melhor pick. Aliás, as 3 piores equipas por registro vão ter pior hipótese de ficar com a melhor pick do que as equipas que vêm a seguir, o que teoricamente é bom, mas o reverso da medalha é isso. O draft devia ser para reequilibrar equipas, deve servir para termos bons jogadores em mercados pequenos e isso vai deixar de acontecer, porque para se ter uma noção, o pior registro da NBA neste momento tinha 100% de hipóteses de escolher no top 5, tinha 14% de hipóteses de ficar com a primeira escolha, 50% de hipóteses de ficar no top 4 e 100% de hipóteses de ficar no top 5. Portanto, pior que a quinta não ficava. Neste momento, o pior registro da NBA vai ter 71% de hipóteses de ficar fora do top 5. Portanto, vai ser uma realidade nos próximos drafts. A pior equipa da NBA escolher em 6º, 7º, 8º, 9º, 10º. Para além disso, não vai poder escolher em primeiro 2 anos seguidos, o que não parece mal. E não se vai poder escolher no top 5 3 anos seguidos, o que é completamente ridículo, como se a quinta pick normalmente fosse um MVP que aí vem, que não é. Isso lixou os Grizzlies, porque os Grizzlies, quando trocaram o Jaren Jackson Jr., receberam uma pick desprotegida dos Jazz. Podem argumentar que foi a razão principal pela qual fizeram a troca, aceitaram essa troca e não aceitaram outras, foi para receber uma pick dos Jazz. Só que os Jazz, o ano passado, tiveram uma quinta pick, o Ace Bailey. Este ano vão ter uma segunda pick. Vamos ver quem é que vai ser. E, portanto, para o ano não podem escolher no top 5. E a pick que os Grizzlies têm, eles já sabem que não pode calhar no top 5 porque pertence aos Jazz. Essa regra parece-me completamente ridícula. Agora parece que também vão reverter a ordem da segunda ronda. Portanto, são 16 equipas a ir à lotaria em vez de 14. E depois na segunda ronda, as primeiras 16 picks, em vez de ser do pior registro para o menos mau, vai ser do menos mau para o pior. Portanto, a pior equipa, para além de ter a 31ª pick, passa a ter a 46ª. Também não sei quem é que pediu isto na segunda ronda. Acho que estão a tentar fazer demais e acho que isso vai ter, e numa altura que a liga se vai expandir, acho que isso vai ter custos significativos para os mercados mais pequenos, porque vai haver equipas que vão estar 15, 20 anos a ser medíocres, porque não conseguem atrair free agents e não vão ter a sorte do draft. Yeah. Mas pronto, ao menos é provisório, são 3 anos. Eu acho que a seguir estão a estudar uma invenção em que basicamente as picks vão ser tratadas como se fossem commodities, como se fossem ativos que podem ser compradas e vendidas e leiloadas. Vai-se criar um mercado de picks em que elas não são trocadas diretamente, mas são leiloadas e negociadas e à qual atribuis um valor que pode ser ultrapassado, diminuído. Um sistema muito complexo que ninguém vai perceber, a não ser quem é metido na bolsa todos os dias. Mas pronto, até lá ainda falta e vamos ver como é que isto corre 3 anos, mas preparem-se para um draft para uma classificação como este ano. Equipas como Wizards, Jazz ou Grizzlies, que foram fraquíssimas, caírem muito no draft, escolherem em 8º, 11º, 12º, e equipas que foram play-in como os Warriors ou os Miami de poderem receber a primeira pick. Portanto, é isto que a NBA escolheu e que votou ontem. Não sei se seja melhor, mas vamos ver. Vamos ver que consequências é que isso vai ter, porque tudo isto é feito, não é, com um objetivo claro, que é tornar a fase regular mais competitiva, não ter tanking na fase regular. É esse o objetivo de quem está a fazer isto. Ou seja, o objetivo não é prejudicar as piores equipas, o objetivo é garantir que o chão é um bocadinho mais alto, não é? Que as equipas... que não há equipas com 12 vitórias ou com 15 Sim. vitórias. Não sei, tenho algumas dúvidas que isso possa resultar. Antes de irmos embora, os Lakers despediram imensa gente. Sim, mais ou menos disparado, porque o novo dono tornou-se o governador, o manda-chuva dos Lakers do ano passado. Não quis mudar tudo no primeiro ano, há contratos, há trabalhos a andar e não sei o quê, e portanto agora que se está a fechar este ciclo do draft, vamos entrar numa off-season, estou a começar a limpar a casa, já contrataram muita gente, um novo mestre de estratégia e analytics dos Lakers é um engenheiro aeroespacial, portanto vamos ver o que é que vai dar, e a minha filha acabou de chegar aqui ao podcast.
Estás aí a cumprimentar. Por isso, um bom dia para ela que acabou de acordar. E mais mudanças virão. O Mark Walter foi conhecido pela revolução que fez nos Dodgers, em que não olhou a meios para tornar a organização uma das mais competentes da NBA, e como adepto dos Lakers é o que eu espero que aconteça em LA, tirar proveito de ser um dos franchises mais lucrativos que existem, de não haver limitações no cap ao staff que contrata. Os Lakers são conhecidos por serem geridos como se fosse uma empresa familiar, que é algo completamente incompreensível, uma empresa que vale 10 mil milhões de dólares, de terem um departamento de scouting de 5 ou 6 pessoas, quando o standard tem de 3 ou 14 ou 15, e a minha expectativa é que nesse jogo das margens, que é cada vez mais importante encontrar valor mais tarde nas primeiras rondas, porque agora a lotaria vai ser assim, os Lakers não facilitem. Yeah. Olha, já agora, antes de irmos embora, só dizer que somos, não temos falado disto, mas somos parceiros, content creators da DAZN, man. DAZN. O que é que isso significa para a nossa vida, João? Significa que há um link na descrição, estás a ver? Um link na descrição, na mega descrição que está aqui em baixo no YouTube, que as pessoas podem, se quiserem, subscrever a DAZN e ajudar a família do Bola no Mente, ajudar o Lucas a pôr comida na mesa para a sua filha, estás a ver? Fraldas, agora não fraldas, ir comer. Sempre fraldas. Ah, é? Não ir agora comer sopas de cavalo cansado de pequeno almoço, que é o que vai acontecer. E metes na descrição do Spotify também, para as pessoas carregarem. Sim, mas eu não sei se os links no Spotify são clicáveis. Mas vou pôr. Mas cliquem aí, subscrevam a DAZN. Pá, e já agora vejam a DAZN, porque, na verdade, não sei se sabes, puto, mas os jogos da Liga Portuguesa de Basquetebol dão na DAZN. Sim. Em sinal aberto. Não sei se as pessoas sabiam. Portanto, vão haver jogos, acho que jogos no sábado, acho que o Sporting joga com o Porto, por exemplo. Para além de tudo o resto, não é? Que está disponível nesses canais. Portanto, juntem-se, ajudem a família. Tipo, tornem-se parceiros também, vocês, destes content creators. Só nos faltam os TikToks. Pois é. Temos de investir no TikTokismo. Temos de investir no TikTokismo. A Liga ACB também dá na DAZN, e o futebol e a NFL, que é uma liga que eu gosto. Pois é. Há muita coisa, há muito desporto para ver. Não sei se não vamos começar aí a ter um cantinho da NFL. Sim, vamos falar. Não, isto é mais, ou seja, isto vai ser pelo menos até ao fim do ano. Portanto, vamos ter tempo para falar do que é que há para ver na DAZN. É mais para deixar esta informação, só para as pessoas saberem e não estranharem o link na descrição. Lucas, muito obrigado por este bocadinho a falarmos de basquetebol. Já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguir-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok, subscrever o nosso canal do YouTube, subscrever a DAZN também, podem no nosso canal do YouTube. E se quiserem apostar alguma coisa, tudo na brincadeira e com ponderação, na Betano também, né? Ou seja, estou a mandar os plugs todos, tipo, e vão jantar fora, não sei onde, sim. E já sabem, tornem-se também patronos do A Bola Não Mente em patreon.com/A Bola Não Mente, sem til, porque não há til nos URLs. Bom fim de semana, puto, se calhar vemos-nos domingo à noite. Não prometo estar nas melhores condições. Prometo estar nas melhores condições. Prometo ou não prometo, não sei. Um bom fim de semana para ti, faz boa viagem, vai com cuidado, e obrigado por seres quem és, e aquilo que tu és um content creator internacional, porque vais para a Espanha, e por isso aguardo-te no domingo. Vou fazer o meu melhor. Obrigado e até lá.